Eu estava em casa, sozinho, tentando relaxar depois de um dia de trabalho, quando meu celular tocou. Era uma mensagem sem nome, apenas um número desconhecido. A curiosidade me matou. Eu abri a mensagem e tudo que eu vi foi: Eu vi a Vanessa com o Marcos, e você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. Na hora, meu coração parou. Marcos? Meu melhor amigo? O cara que eu via como irmão? O que diabos estava acontecendo? Vanessa, minha esposa, a mulher com quem compartilhei tudo. Como isso era possível? Eu comecei a tremer. A raiva cresceu dentro de mim como um fogo incontrolável. Mas ao mesmo tempo não acreditava. Eu pensei, isso não pode ser verdade. Não eles, não comigo. Mas algo dentro de mim sabia que não era. Mentira. Como um instinto, eu precisava ver com meus próprios olhos. Eu não ia acreditar em outra pessoa. Eu não seria o idiota. Peguei o carro e fui direto para o restaurante onde a mensagem indicava. Meu coração batia forte enquanto eu dirigia, e a cada quilômetro a raiva só aumentava. Eu não sabia o que eu faria quando os encontrasse, mas eu sabia que não ia ser bonito. Quando cheguei lá, estacionei o carro a alguns metros do local e fiquei observando de longe. Não queria ser visto, não queria que soubessem que eu estava ali. Olhei pela janela e, naquele momento, tudo ficou claro. Vanessa e Marcos estavam lá, sentados à mesa, rindo, trocando olhares que não eram de amizade. Ela tocou a mão dele e então eles se beijaram. Meu mundo desabou. Eu estava paralisado. Não conseguia acreditar no que via. Eu sabia que eu deveria entrar, confrontá-los, mas uma parte de mim não queria. Eu queria sair dali e nunca mais ver eles novamente. Mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim me dizia que eu precisava fazer isso. Precisava vê-los para que no fundo não houvesse mais dúvidas. Respirei fundo, liguei o carro e fui em direção ao restaurante. Quando entrei, eles não me viram à primeira vista. Mas assim que Marcos me viu, seu rosto ficou pálido. Ele tentou disfarçar, mas não conseguiu. Eu estava ali, parado, observando a traição em carne viva. Você... Você viu? Marcos gaguejou, tentando se aproximar de mim. Vanessa ficou paralisada, a cor do rosto desaparecendo. Eu posso explicar, ela tentou dizer, mas suas palavras não faziam mais sentido. Nada mais fazia sentido. Tudo o que eu pensei que sabia sobre minha vida, sobre minha esposa, sobre meu melhor amigo, foi destruído naquele momento. Eu olhei para ela, a dor me esmagando, e disse: Você realmente acha que vai me convencer com essa desculpa, Vanessa? Você acha que me olha e me pede desculpas? Como se nada tivesse acontecido? Eu dei um passo à frente. Eu não sou mais o homem que você conhece. E Marcos, você que se dizia meu amigo, você me traiu com a minha mulher, com a mulher que eu amava. Marcos tentou se justificar, mas eu já não queria ouvir. Não, você não vai falar. Não agora. Agora você vai me ouvir, eu disse com a voz mais baixa e controlada que consegui. E você vai pagar. Ambos vão pagar por me enganarem. Saí de lá sem dizer mais uma palavra. Não precisava. Eles sabiam o que estava acontecendo. O pior ainda estava por vir, e eu estava pronto para fazer com que sentissem o peso de cada mentira, de cada olhar traiçoeiro. Eles tinham me quebrado, mas agora era minha vez. Você já passou por algo assim? Já se sentiu traído por alguém que confiava cegamente? Se sim, deixe seu comentário abaixo, compartilhe sua experiência e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar o próximo capítulo desta história. Os dias seguintes passaram em uma névoa de raiva e confusão. Eu não sabia o que fazer, para onde ir ou como agir. Eu sabia que tinha que tomar uma atitude, mas, no fundo, eu queria apenas desaparecer. Vanessa continuava tentando falar comigo, se desculpando, tentando justificar tudo o que havia feito, mas eu não queria ouvir. O que ela fez não tinha desculpa. Não para mim. Ela me procurava de manhã, de tarde e de noite. A cada tentativa dela de falar, meu ódio só crescia mais. Ela me olhava com aqueles olhos de arrependimento, como se tudo fosse uma simples falha, mas eu sabia que não era assim. Eu não ia mais ser o homem que aceitava desculpas de ninguém. Não depois do que ela fez.
Eu estava irado, destruído, mas também em controle, e isso a deixava ainda mais desesperada. Naquela manhã, ela entrou na sala com uma expressão de quem estava carregando o mundo nas costas. Ela sabia que eu estava prestes a fazer algo drástico. Não me disse uma palavra de imediato. Ficou ali, parada, esperando que eu falasse, esperando que eu dissesse que iria perdoá-la, que as coisas poderiam voltar ao normal. Mas nada disso ia acontecer. Eu olhei para ela e pela primeira vez a vi como ela realmente era. Alguém que me traiu com o homem que eu mais confiava. Você realmente acha que pode me pedir perdão? Que eu posso esquecer o que você fez? Como você acha que posso olhar para você agora? Eu disse, a voz calma, mas cheia de uma raiva que ela não entendia. Ela abriu a boca tentando dizer algo, mas eu a interrompi com um gesto de mão. Não adianta, Vanessa. Eu já vi o suficiente. Eu já sei o que você fez, e não tem volta. Não tem perdão. Não tem desculpa. Ela tentou se aproximar, mas eu a empurrei para trás. Ela estremeceu. Por favor, eu te amo. Eu não sei o que aconteceu comigo. Eu estava confusa. Me deixe provar que eu mudei. Ela implorou, a voz dela quase quebrando. Eu dei um sorriso cínico, cheio de desprezo. Mudar? Você pensa que pode mudar depois de me trair com Marcos? Não existe volta para isso. Não para mim. Eu não sou mais o homem que você conheceu. E você vai pagar. Ela ficou em silêncio, os olhos cheios de lágrimas, e naquele momento eu vi o pânico tomando conta dela. Ela sabia que eu estava falando sério. Sabia que não havia mais lugar para arrependimento no meu coração. Tudo o que ela tentou construir, a confiança que achava que ainda tinha, estava destruída. E não só por mim, mas por ela mesma. Marcos, no entanto, ainda acreditava que poderia reverter as coisas. Ele apareceu em minha casa mais tarde naquele dia, como se as coisas pudessem simplesmente voltar ao normal se ele tivesse coragem de pedir desculpas. Ele tocou a campainha e eu sabia que ele estava ali para tentar se justificar, para tentar recuperar o que ele achava que havia perdido. Eu só quero conversar, cara, Marcos disse, tentando me convencer, como sempre fez, com aquele sorriso falso de amigo. Eu sei que te machuquei, mas por favor, me ouve. Eu errei, cara. Eu errei feio, mas eu preciso que você me escute. Escutar? Você me traiu, Marcos. Você e a Vanessa juntos. E agora quer que eu ouça as suas desculpas? Você acha que vai me convencer com palavras vazias? Eu retruquei, a raiva transbordando da minha voz. Ele deu um passo para a frente, como se tentasse me convencer a entender sua versão dos fatos. Eu sei que não tem desculpa, mas se você me der uma chance... Uma chance? Eu o cortei, a voz cortante. Você acha que vai voltar, Marcos? Que vai poder retomar nossa amizade? Você destruiu tudo, e agora você vai ver. O que acontece com quem faz isso comigo? Ele ficou ali, parado, tentando encontrar uma maneira de se desculpar, mas as palavras dele não significavam nada mais para mim. Tudo o que ele fez foi se tornar um traidor, e eu não tinha mais espaço para isso na minha vida. Vanessa assistia tudo de longe, seus olhos tentando buscar algum sinal de que eu voltaria atrás. Mas ela sabia, no fundo, que não havia mais jeito. Não havia mais espaço para a mentira ou o arrependimento. Eu já havia decidido. A dor ainda estava ali, latente, me acompanhando como uma sombra. Mas com ela veio algo mais forte, uma raiva que crescia dentro de mim. Eu sabia que a dor não desapareceria só com palavras ou com ações impulsivas. Eu precisava de algo mais, algo que os fizesse entender a profundidade do que haviam feito, algo que, quando finalmente chegasse, não deixaria nenhuma dúvida. A traição tem consequências. Vanessa e Marcos não tinham ideia do que estava por vir. Eles achavam que o pior já havia passado. Eles estavam errados. O silêncio entre nós era ensurdecedor, mas não havia mais espaço para explicações ou desculpas. A indiferença que eu demonstrava a fazia entender que o jogo já havia mudado, mas o golpe final seria meticuloso. Eu não queria apenas que eles se sentissem culpados. Eu queria que sentissem a dor da perda, e não apenas no sentido emocional. Decidi não perdoar. Cada vez que Vanessa tentava se aproximar,
O olhar que eu lançava sobre ela era como um lembrete de que tudo estava perdido. Ela estava começando a perceber isso, mas ainda tentava fazer com que eu recuasse. Eu ainda te amo, ela me disse certa noite com os olhos marejados. Eu não queria te machucar. Eu sei que te perdi, mas, por favor, não termine tudo. Mas eu sabia que nada daquilo fazia sentido. Eu não era mais o homem que ela conhecia. Eu não era mais o marido que ela poderia manipular com palavras. Ela havia feito sua escolha, e agora o que restava para ela era a dor da perda. A dor que ela nunca imaginou que sentiria. Marcos também tentou me abordar várias vezes, sempre com aquele tom de arrependimento, tentando se justificar. Eu sei que não há desculpa, mas eu não sabia o que estava fazendo. Ele me disse uma vez com o olhar culpado, tentando me convencer a voltar atrás. Mas eu sabia que a verdadeira humilhação dele viria quando ele percebesse que, ao invés de me ter como amigo, ele havia se tornado um completo desconhecido para mim. Eu não queria apenas vingança pela traição. Não. O que eu queria era que eles experimentassem a sensação de perder tudo, de perder o controle. E, ao mesmo tempo, eu sabia que precisaria ser inteligente. A vingança que eu planejei não seria uma explosão de raiva, mas uma série de pequenas ações que lentamente os destruísse por dentro. Eu sabia que a melhor forma de fazer isso era começar a mexer com suas certezas, com o que eles tinham de mais seguro. Comecei a agir de forma fria, calculista. No trabalho de Vanessa, comecei a espalhar pequenos boatos sobre sua falta de comprometimento. Eu sabia que ela tinha ambições, que queria crescer na carreira. E mexer com sua imagem era uma maneira de fazê-la sentir o impacto imediato. No começo ela não percebeu, achava que estava tudo bem, mas logo começaram a aparecer comentários desconfortáveis, olhares curiosos e julgadores. Eu via a preocupação dela aumentar a cada dia. Quanto a Marcos, comecei a manipular a situação dele com o trabalho também. Sabia que ele tinha um projeto importante que estava em andamento e que ele precisava de uma certa posição para se sentir seguro. Eu comecei a influenciar pessoas que estavam diretamente envolvidas no projeto, deixando pequenas sugestões de que ele não era confiável. Nada muito óbvio, mas o suficiente para fazer com que ele perdesse a confiança de quem estava ao seu redor. A cada pequeno revés, ele ficava mais ansioso, mais desesperado. O pior ainda estava por vir. Mas a vingança, até agora, estava sendo executada de maneira estratégica. Cada passo, cada gesto meu estava criando uma rede de insegurança que iria acabar destruindo a base que eles pensavam que tinham. Não era só sobre dor emocional. Eu estava fazendo com que eles começassem a perder controle sobre tudo o que eles acreditavam ser seguro. Era uma vingança silenciosa, implacável. E isso era apenas o começo. O silêncio entre nós já não era mais confortável. Para eles parecia uma pausa, uma esperança de que as coisas pudessem se resolver. Mas para mim, era o começo do meu controle. Eu não precisava mais ouvir o que Vanessa e Marcos tinham a dizer. Eu já sabia tudo o que precisava saber. Agora, era hora de agir. Eu sabia que a melhor maneira de fazer eles sentirem a dor da traição não seria com gritos ou acusações diretas. A dor que eles me causaram era profunda, mas a forma como eu os faria sofrer seria calculada, e com cada passo, a angústia deles cresceria. Eles começavam a perceber que estavam perdendo o controle, não de mim, mas de tudo ao seu redor. E era isso que eu queria. Eles estavam começando a se afogar nas próprias mentiras, e eu estava observando, sem pressa. Eu comecei com Vanessa. Sabia que sua carreira era algo que ela prezava mais do que qualquer coisa. Ela sempre sonhou em crescer, em ser vista como uma profissional respeitada. Então comecei a plantar pequenas sementes de dúvida no trabalho dela, de forma sutil, mas eficaz. Mencionei discretamente a pessoas influentes na empresa sobre seu comportamento nos bastidores, sugerindo que sua dedicação estava em questão, que suas intenções estavam mais voltadas ao seu interesse pessoal do que ao bem da empresa. Não precisei ser agressivo, só precisava colocar a dúvida na cabeça de quem estava em posição de fazer as coisas acontecerem. No começo, ela não notou nada. Achou que as coisas estavam indo bem, mas aos poucos começaram a surgir rumores.
Olhares curiosos de colegas, conversas que paravam assim que ela se aproximava. Vanessa começou a perceber que algo estava errado, que sua imagem estava sendo corroída, mas não sabia de onde vinha. E isso estava começando a enlouquecê-la. Ela tentava manter a compostura, fingir que nada estava acontecendo, mas seus olhos demonstravam cada vez mais insegurança. Era exatamente isso que eu queria. Marcos estava em uma situação ainda mais vulnerável. Ele achava que, por ser meu melhor amigo, poderia se safar sem grandes consequências. Ele estava enganado. Eu sabia que ele tinha um grande projeto com a empresa, algo que ele considerava um grande marco na sua carreira. Então, comecei a mexer com as pessoas mais próximas a ele, espalhando pequenos comentários, deixando que sua competência fosse questionada sem que ele soubesse o motivo. As dúvidas começaram a surgir, sussurros em reuniões e comentários discretos que faziam com que ele perdesse a confiança dos colegas. Em uma reunião crucial, uma oportunidade que ele havia aguardado por tanto tempo, os olhares foram tensos. O apoio que ele pensava que tinha desapareceu. Quando ele tentou falar com seu superior, a resposta foi fria. Acho que você deveria rever suas estratégias, Marcos. Alguns de seus colegas não estão tão seguros de seu trabalho quanto você imagina. Ele ficou ali, sem saber o que dizer. Ele sabia que algo estava errado, mas não entendia que o que ele estava vivendo era resultado direto da minha manipulação. Ele já estava sendo esmagado sem nem perceber. Eu me divertia ao ver o pânico começando a tomar conta deles. Mas o mais interessante era que eles ainda não sabiam de onde vinha a pressão. Eles estavam perdendo tudo: a confiança de seus colegas, sua estabilidade, suas certezas. A sensação de insegurança estava começando a tomar conta das suas mentes. Eles estavam começando a questionar tudo ao redor, sem nem saber que eu estava por trás disso, jogando o jogo com precisão. Cada pequeno revés, cada palavra que não vinha no tom esperado, fazia com que se sentissem mais fracos, mais perdidos. Era como um jogo de xadrez. Eu movia as peças, e eles começavam a se desesperar. Eles estavam sentindo o peso daquilo que fizeram, mas não tinham ideia de como iam cair. Vanessa começava a se sentir isolada, vendo a imagem que ela construiu desmoronar. Marcos, por sua vez, não entendia o porquê de tudo estar acontecendo. Ambos estavam no meu jogo, e cada movimento que faziam só os aproximava mais da derrota. Eu estava começando a ganhar, e eles nem sequer haviam percebido. O mais interessante, no entanto, era que, enquanto eles se afundavam em suas próprias inseguranças, eu observava tudo de longe. A vingança já estava em andamento, e agora era uma questão de tempo até que eles percebessem que por trás de toda aquela dor havia uma mão invisível movendo as peças. E essa mão não pararia até que eu tivesse a satisfação de ver a destruição total que causaram em minha vida. Eu estava começando a entender que a vingança não era só sobre destruir tudo o que Vanessa e Marcos tinham. Era sobre reconstruir algo para mim, algo que fosse meu, sem mentiras, sem traição. Eu estava me tornando mais forte a cada dia, mais seguro de que a decisão que tomei de não perdoá-los era a certa. Mas à medida que minha vingança avançava, algo inesperado aconteceu. Eu conheci alguém. Ela apareceu em minha vida como uma brisa fresca depois de anos vivendo em um ambiente de tensão. Clara. Uma mulher que não fazia parte da minha vida anterior, que não conhecia Vanessa nem Marcos, mas que de alguma forma parecia compreender a dor que eu carregava sem precisar me ouvir em longas conversas sobre o passado. Ela era dona de um pequeno café na esquina da rua onde eu morava. Ela sorriu para mim na primeira vez que entrei no local, e foi algo simples, mas que me fez sentir, pela primeira vez em muito tempo, uma paz que eu não sabia que ainda existia em mim. No começo, foi apenas uma amizade casual. Conversas rápidas durante a manhã, café quente, algumas risadas. Mas conforme o tempo passava, a conexão entre nós foi se tornando algo mais profundo. Ela era atenciosa, sem ser forçada, divertida, sem ser invasiva. Clara me fez perceber que a vida podia seguir em frente, mesmo depois da dor. Mas ao mesmo tempo, essa relação estava me dando algo que eu não sabia se era bom ou ruim: distração. Eu estava começando a me distanciar da minha vingança. Mas não seria fácil para Vanessa e Marcos me esquecerem. Eles ainda estavam presos à minha vida, e eu não permitiria que eles voltassem ao que era antes, sem pagar pelo que fizeram.
A vingança, embora já em andamento, precisava de um golpe final. Algo que deixasse claro que eu não voltaria atrás, que não havia mais espaço para o perdão. E esse golpe final chegaria muito em breve. Foi uma noite comum, quando eu decidi que era hora de terminar tudo. A empresa de Vanessa estava enfrentando sérios problemas, graças aos rumores que eu havia espalhado. As pessoas começaram a questionar sua capacidade, e o projeto que ela tanto queria ver acontecer estava em risco. Para Marcos, a situação estava ficando ainda mais difícil. O projeto em que ele se envolvera estava quase sendo retirado de suas mãos. O caos começava a se instalar na vida deles, e a sensação de impotência tomava conta deles, tudo sem que soubessem que era eu quem estava por trás de tudo. Clara, apesar de estar começando a ser uma parte importante da minha vida, não sabia o que estava acontecendo. Ela via que algo estava errado, que eu estava distante, mas não entendia as razões. Quando ela me questionou, eu a afastei com um sorriso forçado. Não queria que ela fosse envolvida nisso. Mas a verdade era que eu não queria mais carregar essa dor sozinho. Eu queria ter alguém ao meu lado, alguém que fosse uma lembrança de que a vida ainda tinha algo a oferecer. Na noite em que decidi colocar tudo a perder para Vanessa e Marcos, estava claro para mim que a dor deles não seria mais um fardo para mim. O projeto que Marcos tanto prezava foi oficialmente retirado das mãos dele. Ele foi chamado à sala de reunião, e o rosto dele, quando viu a decisão final, foi uma mistura de surpresa e desespero. Ele sabia que havia perdido. E Vanessa, com todo o seu poder sobre a empresa, viu seu status diminuir de forma irreversível, sem saber que fui eu quem puxou as cordas do jogo. Foi quando ela me procurou pela última vez. Você fez isso? Ela perguntou, os olhos brilhando de raiva e confusão. Você me arruinou? Eu a olhei, a raiva no rosto dela me alimentando de uma maneira estranha. Sim, fiz. E é isso o que você merece. Não pensei que você fosse se livrar tão fácil. Tudo o que você fez, todos os jogos que você jogou, agora estão voltando para você. Ela tentou gritar, tentou me insultar, mas eu já não a ouvia mais. Marcos e Vanessa estavam agora desmoronando, suas vidas em pedaços. Mas no fundo eu não sentia satisfação. Eu sentia algo diferente. Eu tinha tomado tudo deles, e agora, ao olhar para Clara, vi que talvez a vingança não fosse tudo o que eu queria. Talvez eu tivesse me perdido no caminho. Clara, quando soube o que eu tinha feito, não se afastou. Ela estava com raiva de mim no começo, não entendendo completamente as minhas ações, mas o mais surpreendente foi que ela me deu algo que eu não esperava: perdão. Não o perdão que eu queria de Vanessa, mas o perdão que eu precisava para seguir em frente. Clara foi a ponte entre a dor e a liberdade.